Então, podemos ir? Podemos ir. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Nós estamos gravando este vídeo aqui com antecipação para a aula de amanhã, sábado. Será transmitido no horário normal, né? Então, continuando aqui essa série de conversações que tenho tido com o Rodrigo Gurgel, das quais sairá mais tarde um livro, né? Então, hoje temos um assunto mais específico para esta semana, mais ligado aos últimos acontecimentos. Vamos tentar enquadrar esses últimos acontecimentos dentro do quadro geral que a gente vinha tentando descrever antes, né? Vamos lá. Então, Olavo, nós conversamos ontem sobre a questão política, não só do Brasil, mas na América Latina toda. E você lembrou de um dissidente alemão que escreveu 2 ou 3 livros aí, e num deles ele fala sobre a impossibilidade, a crescente impossibilidade de ocorrerem revoltas populares, né? Que você pode aprofundar um pouco essa questão? Eu acho que é um bom início para a nossa conversa. Esse cidadão era um militante nazista chamado Hermann Rauschning. E ele fez muito sucesso, subiu rapidamente na escala do partido e teve alguma intimidade com Hitler. E dessa experiência ele acabou tirando a conclusão de que tinha se metido numa trama diabólica, né? Então fugiu para a Inglaterra e publicou 2 livros lá advertindo ao Ocidente. Um deles chama-se Warning to the West, a Revolução Nihilista, e o outro chama-se Conversas com Hitler, ou Hitler me disse, uma coisa assim. Este último, às vezes, é sujeito a críticas, tem pessoas que duvidam um pouco de alguns dos depoimentos dele, mas eu acho que o primeiro livro, Warning to the West, é uma coisa de valor permanente. Ele se revela um analista político formidável, e entre outras coisas ele diz o seguinte, ele diz que o Estado moderno se transformou numa organização científica tão abrangente e poderosa que as revoluções populares se tornaram impossíveis, né? E que, portanto, dali para dentro só existiriam revoluções de cima, ou, na verdade, pseudo-revoluções, né? Ou fomentadas desde uma potência estrangeira ou dentro da própria potência. E tudo que tem acontecido no mundo tem confirmado isso, exceto o que aconteceu no Brasil em 2013. Porque em 2013, nós estávamos dentro de um processo revolucionário montado pelos partidos que estavam no poder, PT, PSOL, PSTU, etc., que já está dominando o Brasil há meio século, né? E que estavam promovendo, vamos dizer, a demolição sistemática da sociedade humana, né? No sentido que explica o Karl Mannheim no livro O Diagnóstico do Nosso Tempo. Tem um capítulo maravilhoso chamado Estratégia do Grupo Nazista. Você lê aquilo, você vê o PT, igualzinho, né? E um dos elementos é a demolição sistemática da sociedade. Sociedade tomada no seu todo. Desde a linguagem, né? Tem que demolir a linguagem, você demole os meios de entendimento entre as pessoas, você demole os valores e os critérios de confiança que fundamentam toda a convivência humana, e demole a noção do direito penal, né, direito civil, vai demolindo tudo. Se você pegar a administração do cagado em São Paulo, é isso. Quer dizer, ele naquele livro dele, de acho que 1993, sei lá, ele defende a ascensão política do lumpenproletariado. E ele, como prefeito, promoveu o lumpenproletariado ali na Cracolândia, transformando a cidade, entregando a cidade, né, a bandidagem. Tudo isso é um plano, tá? Ele explicou no livro que ele ia fazer isso, mas no Brasil ninguém lê nada, né? Isso aí foi pior do que na Alemanha. Na Alemanha o Hitler explicou tudo o que ia fazer, o pessoal leu e não acreditou. E daí ele foi lá e fez. Mas no Brasil não foi nem assim. O sujeito explicou tudo o que ia fazer, e os caras não leram, e ele foi lá e fez, né? E continuou fazendo, né? Então, o Brasil está sofrendo, está sendo cercado por uma estratégia internacional destrutiva, mas há décadas. Veja, desde a fundação do Foro São Paulo, em 1990, o Foro São Paulo é a maior organização criminosa que já existiu no continente.
e talvez em vários continentes. É uma organização que está metida em narcotráfico, sequestros, contrabando de armas, corrupção ativa e passiva, etc. O negócio não termina. Assassinatos em massa. E, no entanto, os seus fundadores e dirigentes estão aí, alguns deles estão no nosso Congresso, estão tomando satisfação dos outros, passando pito, como se fossem as pessoas mais límpidas do mundo. Né? E no Brasil o pessoal percebe, por exemplo, esse aspecto da corrupção e da demolição da sociedade nos seus aspectos mais formais e jurídicos. Sim. Por exemplo, esse negócio do STF, né? Liberação do Lula, etc. Tudo isso é muito superficial. Claro. O pessoal está muito revoltado com o STF. Eu digo para você, o STF não é nada, o STF é um órgão do Foro de São Paulo, não é mais nada. E se você ataca o STF, mas estão largando, atacando o empregado, mas largando o chefe, vocês vão se ferrar de novo. Note bem, essa coisa do Foro de São Paulo, eu estou explicando isto. Há quantos anos? Desde a fundação desta porcaria. Eu até acho que comecei atrasado, porque o Foro de São Paulo foi fundado em 1990, eu comecei em 1992, 1993. Né? Expliquei, eu fiz conferências sobre isso em todas as instituições militares do país. Né? A Escola de Guerra Naval, a Escola de Comando de Estado-Maior, os vários clubes militares, tudo. Quer dizer, eu falei para centenas de coronéis e generais. Não adiantou nada. Esse pessoal tem preguiça. Eu vou dizer por que a coisa é assim. O brasileiro, ele tem horror ao conhecimento. Ele gosta dos símbolos exteriores de conhecimento. Ele gosta de ter um título universitário, ele gosta de ter um título de doutor honoris causa, ele gosta de brilhar numa academia, mas a substância do conhecimento ele tem horror. Ele simplesmente não busca. Você lê que o general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, que sempre prestou muita atenção no que eu dizia e escreveu 2 livros importantes a respeito, naquela época, ele foi especificamente sobre o assunto do Antônio Gramsci, ele se aprofundou nisso aí, publicou 2 livros, ele morreu amargurado com os seus colegas de farda. Né? Porque eles não vão fazer nada, eles não querem saber, eles só querem saber de jogar ping-pong no clube militar. Foi ele que dizia isso. Né? E é verdade. Você vê, nos anos que eu estava dando essas explicações para eles, o general Hélio Ibirapina, que era presidente do Clube Militar do Rio de Janeiro, e que era um sujeito odiado pela esquerda, você sabe qual era o sonho do general Hélio Ibirapina? Era fazer uma aliança com o pessoal do jornal Hora do Povo, que estava publicando naquelas semanas, né, a manchete Stalin, o maior democrata de todos os tempos. Assim, né? Ao mesmo tempo a gente assistia a conferência no SEBRE, Centro Brasileiro de Análise Estratégica, que eu vi lá os coronéis generais, tudo assim, trocando beijinho com o Caio César Benjamin. Então, nós temos que nos unir com o PT, PSOL, etc., contra o perigo neocapitalismo liberal do PSDB. Né? Eu vi 700 oficiais militares aplaudindo Lula no auditório do Clube da Aeronáutica. Por quê? Porque o FHC estava realmente sacaneando as Forças Armadas, cortando orçamento, etc. E esses caras, como só pensam no seu salário, vamos correr para o Lula. Estavam lá tudo trocando beijinho com o Lula. Então é o seguinte, o pessoal confia muito nas Forças Armadas. Bom, as Forças Armadas têm uma missão constitucional, evidentemente. Essa missão é muito honrosa, mas não quer dizer que as pessoas estejam realmente cumprindo isso e que estejam realmente à altura deste problema. Quando veio o general Vilas Boas, que todo mundo celebra como um grande herói, né, dizendo que as concepções de segurança nacional dele e das Forças Armadas combinavam perfeitamente com as dos representantes do Foro de São Paulo, o seu Jacques Wagner, né, e o outro, Aldo Rebelo. Eu falei, esse cara está com a cabeça no mundo da lua. O que é isso? Ele é um homem mau? Não, é simplesmente falta de cultura. Que tipo de cultura falta essa gente? Eles gostam de ler coisas assim, que são publicações científicas recentes, do America's Quarterly, ou outro, como é que chama? Do Foreign Affairs. Eles gostam dessas coisas porque dá um prestígio acadêmico. Né? E eles leem isso nas academias militares, os garotinhos, os tenentinhos, ficam tudo deslumbrados. Mas eles não têm a essencial da cultura que é necessária para isso, que é a cultura histórico-literária. Eles não têm. Por exemplo, o modo de você conceber, de você apreender, só um modo de você apreender
o movimento global de uma sociedade. Né? É simbolicamente. Sim. Ninguém pode contar tudo o que está acontecendo numa sociedade, é óbvio, né? Então você tem que encontrar os símbolos que vão direto à essência do que está acontecendo, né? Deixa de lado as coisas, aspectos periféricos, e num símbolo condensa o movimento todo. Um exemplo, se você lê Guerra e Paz, do Tolstói, você não tem todos os personagens da história europeia, você só tem uma meia dúzia, Claro. e naquela meia dúzia você vê a Europa inteira se movendo. Claro. Quando você lê ali, por exemplo, lê o Como Montanha Mágica. Montanha Mágica, Montanha, isso aí que é o que eu ia citar. Né? Na Montanha Mágica tem uma cena em que eles estão num asilo de tuberculose, né? E O diálogo entre o Settembrini e o outro. Lá, exatamente, é um liberal maçom, Isso. né? E um jesuíta comunista, marxista. Né? Exato. Isso é o resumo da história, Sim. 100 anos de história europeia para frente. Né? Claro. E tem uma cena em que o médico está examinando a radiografia do pulmão do personagem. Sim. E na radiografia você vê a Europa inteira se decompondo. O pulmão do cara esta força do símbolo literário é o único, presta atenção, único instrumento que nós temos para descrever o movimento global da sociedade. Não há mais nada. Você pode ler 200 estudos do Foreign Affairs, 400 livros de sociologia, você não vai chegar nisso. Porque se você pegar as grandes teses sociológicas, não são nada mais do que símbolos literários mal feitos, como por exemplo o do Max Weber. Sim. A famosa Ética Protestante do Espírito Capitalista é um símbolo literário mal feito. Né? Tolstói fazia isso muito melhor do que ele, o Balzac. Né? Então, como o pessoal não tem cultura literária, eles não conseguem apreender isso aí. Não é à toa que o próprio Marx foi Sim, grande não, leitor de mas Balzac, é claro, não, Marx é o primeiro que entendia isso aí. Falou, pô, vou aprender mais lendo Balzac do Sim. que lendo os economistas ingleses, etc. Né? Mas veja, Karl Marx podia entender isso porque ele não era uma figura do establishment acadêmico, ele era um jornalista como eu. Né? Então ele fora do mundo acadêmico ele podia entender isso. Quem está dentro do mundo acadêmico não entendia nada. E no Brasil acontece exatamente a mesma coisa. Então, isso quer dizer que as grandes transformações pelas quais o Brasil passou nas últimas décadas não estão expressas linguisticamente. Você não tem símbolos linguísticos que as descrevam. Então, ninguém entende nada, por mais que você leia, por mais que você fale. E no Brasil tem, vamos dizer, esse pessoal todo que estuda na academia, assim, existem os assuntos científicos, como física, matemática, etc. E tem um negócio literário que é sentimentos. Isso é uma estupidez burguesa, né? O Karl Marx sabia que a coisa não tem nada disso. Mas se você pegar esses generais brasileiros, todos acreditam nisso. Pega lá, General Mourão, vamos conversar aí direitinho. Aí. O que o senhor leu a esse respeito? Ah, eu li não sei o que do Foreign Affairs. Está por fora, meu Deus. Agora, quem conseguiu descrever os processos que estão acontecendo no Brasil nos últimos 30 ou 40 anos? Eu. Usando o quê? Esse método, que é o único que existe. Quem é o sujeito que conseguiu criar um movimento social que mudou o rumo das coisas? Fui eu. Esses generais todos conseguem? Não, não conseguem. A classe política toda consegue? Não consegue. A esquerda inteira não conseguiu. Nós tomamos a iniciativa da mão da esquerda e mudamos o rumo da coisa. Quem fez? Fui eu, meu Deus do céu. Por quê? Porque eu sei fazer. Eu estudo isso há 50 anos e esse pessoal não estuda. Então nós já estamos dando ouvidos a ignorantes há muito tempo. Então, você verá, a formação que um sujeito obtém, por exemplo, numa academia militar, deixa ele totalmente despreparado para lidar com isso. Eu falo, esses militares, eu expliquei tudo para eles, com antecedência, eu disse tudo o que ia acontecer e aconteceu. E, no entanto, por exemplo, eu via naquela época militares entusiasmados com a criação do Departamento de Defesa, Ministério da Defesa. Esse Ministério da Defesa vai tirar o Estatuto Ministerial dos Comandantes das Armas e vai submetê-los a um comunista, um funcionário comunista, como de fato aconteceu. Claro. Eles, imagina, isso acontecer, isso é teoria da conspiração. Eu falo, ora, porra, eu estou com o saco cheio dessa gente. Dessa gente pomposa, boba, você está entendendo? Cheia de galões europeus, medalhas maçônicas, etc. Que palhaçada, vamos parar com isso, gente. Nós temos que acordar e ver a realidade das coisas.
Eu estou falando isso pelo seguinte, eu estou com 72 anos, já passei perto da morte 2 vezes, eu sei o que é a morte, já estive lá 2 vezes. Primeira vez eu pedi para Jesus Cristo me livrar, na segunda eu já nem pedi, falei, ó, o senhor faz do jeito que eu achar. Né? Então, eu sei o que é a morte, e a morte é a realidade da vida, tá entendendo? Eu não tenho medo de morrer, não, posso morrer agora que estou pouco cagando. Né? Não tenho nada a defender, não tenho interesse em jogo, não quero cargo nenhum, pode enfiar todos os cargos no cu. Os cargos que vocês, coronéis, militares, deputados, senadores, passaram a vida vendendo suas mães para obter o cargo, para mim pode enfiar tudo no cu, não vale nada. Meu filho, eu sou um escritor, eu sou o que eu queria ser. Alfredo de Vigny dizia, uma grande vida é um sonho de juventude realizado na idade madura. Eu realizei uma grande vida. Eu queria ser um escritor e sou um escritor, né? Sou o escritor mais importante do Brasil, sou o escritor que tem mais público no Brasil, sou o escritor mais compreendido do Brasil. O que mais eu posso querer nessa vida? Um ministério? Enfia o ministério no cu, porra! Hã? Agora esses caras, não, ele quer ter o poder sobre o Estado brasileiro. Vocês estão loucos? Você veja, um escritor se dirige a um público sobre o qual ele não tem controle, ele não sabe onde vão parar os livros dele, ele não sabe quem vai ler, né? Ele não tem o cadastro dos seus leitores. O livro pode ser lido lá no Rio Grande do Sul, no Amazonas, no Raiko Parta, no Japão. Ele não tem o menor controle disso. Quer dizer, o modo de influência de um escritor sobre o seu público é 100% diferente de qualquer atividade política. Está entendendo? Claro que um escritor pode ter também uma atividade política se ele estiver ligado a uma organização, como, por exemplo, Karl Marx estava ligado ao Partido Comunista. Mas eu não estou ligado a nada, quer dizer, eu estou agindo como escritor no sentido mais estrito da coisa. E o pessoal fica falando, tem uma milícia olavista? Você não sabe o que é uma milícia, seu analfabeto? Gente tipo esse Lobostinha, fica falando, Luciano é meu ânus. Gente que não tem cultura, que não tem capacidade, são um bando de fracassados. Gente que talvez quisesse ser um artista, um escritor na vida, mas não vão poder ser jamais. Então, milícia olavista. Como milícia? Que raio de milícia é essa? Que eu não tenho o menor acesso a ela. Quer dizer, a diferença entre a comunicação de um escritor com o seu público e a comunicação de um chefe com o seu subordinado é uma coisa tão gritante que só um total analfabeto não percebe. Não, eu estou aqui há 30 dias. Pois é. Eu não vejo você nem falar o telefone. Pois é. Eu não estou falando com ninguém, não tenho contato com ninguém, eu só escrevo minhas coisinhas ou no livro, ou no artigo, ou no Facebook. E esta é a minha influência, é isso aí. E daí os caras, milícia, digo, os caras inventaram que tem a milícia olavista feita para você assassinar a reputação. Eu digo, olha, eu tenho a coleção de milhares e milhares e milhares de páginas de coisas absurdas escritas contra mim. Mas são milhares, são, no cálculo mais modesto, 100 mil páginas. Escrita em toda a grande mídia nacional. Jornais, revistas, canais de televisão. Então, eu sei o que é uma milícia. Claro. É isso. E agora os próprios caras que inventaram essa milícia, e quem tem a milícia sou eu. Quer dizer, é a inversão total, é a inversão psicótica já. Claro. Agora, a inversão psicótica, eu lhe digo uma coisa, ela funciona. Pouca loucura deixa você desconfiado, mas muita loucura, né, subjuga e domina você. Se o cara, aquele negócio olha, se disser, está tendo aí uma invasão alemã, aí ninguém acredita. Agora, o negócio do Orson Welles, está tendo uma invasão de marciano, e todo mundo acredita. Então é assim, quer dizer, a história da milícia olavista é tão absurda porque ela é inversão completa. E porque ela é uma inversão completa, tem gente que é idiota o suficiente para acreditar, em vez de perceber que é exatamente o contrário. De você, o Lobostinha, seu filho de uma puta, você é um membro da milícia de difamação anti-olavista. Você é um deles. Você mudou de lado e se integrou nesse sistema que era o da revista Época, daquela filha da puta da Flávia Tavares, mentirosa pra caralho, vigarista, todos eles, né? Agora, até o Felipe Moura Brasil decidiu aderir a essa porcaria também, né? A Peppa Pig, que era minha amiga, entrou nessa coisa anti-Bolsonaro. Primeiro, o Bolsonaro é um verme. Ele disse, não estou contra o Bolsonaro. Vai pra puta que pariu, mulher. Você chama o cara de verme e diz que não está contra ele? Né?
Agora, assim, o Bolsonaro sem a Peppa Pig é o Bolsonaro. A Peppa Pig sem o Bolsonaro é apenas uma youtuber. Quando ela foi entrar na política, ela perguntou se devia. Eu falei, não entre porque você está começando a criar um império de mídia, que você está fazendo através do YouTube. E esse é o seu destino. Você não é político, você é jornalista. Você falou. E você vai ter um sucesso enorme nisso. Não saia disso. Ela decidiu ser deputada, não sei o quê, bom, a vida dela. Se ferrou. Você acaba de destruir a sua carreira. Por que não pediu conselho a mim? Eu sempre fui teu amigo, daria um bom conselho. Falei, fica do lado certo, fica quietinha, continua, tu vai fazer muito sucesso na vida. Agora, você quer jogar a sua força contra o Bolsonaro? Falei, isso aí é que nem o cachorrinho que nós temos aqui no vizinho, tem um cachorrinho desse tamanho assim, um chihuahua, né? E nós temos aqui uma cachorra, uma fêmea, né? Mastim inglês, cachorro desse tamanho que é Caramel vulgo Mel, né? E ele vem aqui e fica tentando passar uma cantada na Mel, e você vai reclamar, ele enfrenta, ele sai rosnando para você. Você dá um susto nele, ele sai correndo, 5 minutos depois ele esqueceu que saiu correndo, volta para, né? Quer dizer, o Brasil está assim, o negócio. Veja, gente, vocês são. Nós chamamos o cachorro do encardidinho, né? Vocês são o encardidinho, pô. Luciano ai meu anos, né? Rodrigo Cocô Instantâneo, né? Todos esses, né? Vocês são o encardidinho, gente. Quer dizer, ele com aquela piquinha desse tamanho, querendo comer uma fêmea mastim inglês, mas não é possível, né? Que coisa impressionante. Quer dizer, a mídia brasileira está toda assim, e esse pessoal falante está todo assim, né? Então, agora, por exemplo, essa semana saiu uma notícia dizendo que o Foro de São Paulo passou por uma transmutação. Ele virou a cura de Puebla, a turma de Puebla, né? E a turma de Puebla, então, está empenhada em realizar o que é? Guerra híbrida. Sim, né? guerra híbrida. Ah, o pessoal militar e estrategista lê essas coisas. Nossa, tem orgasmos, tem orgasmos. Quando saiu a história do Net Wars, no começo dos anos 90, né? Que fui eu que divulguei, né? No Brasil, que era um estudo da Rand Corporation, mostrando nova estrutura do movimento comunista internacional, que tinha deixado de ser aquela estrutura hierárquica e tinha criado estrutura flexível em redes, que permitia que eles mobilizassem o mundo inteiro assim, em 24 horas. É aquele caso que aconteceu na Espanha, houve um atentado na estação do Estrada de Ferro, na estação do metrô. 24 horas depois você tinha uma manifestação popular, não contra os terroristas, mas contra o governo. Então é evidente que a coisa está articulada, né? Mas não era uma organização hierárquica mais, era um negócio diferente, né? Que usava sobretudo a internet, né? Eles adoram essas coisas, porque eles acham que isso muda tudo. Não muda nada. Se passar da guerra tradicional para a guerra network, né? Guerra internet, da guerra internet para a guerra... Não muda nada, nada. Os comunistas vivem inventando essas trocas de aparências e deixando os especialistas acadêmicos, né? Totalmente desorientados. O que é um especialista acadêmico? É um sujeito que precisa conhecer algum assunto? Não. Ele tem uma carreira a defender, gente. Ou seja, o que ele vai dizer não está dito para esclarecer ninguém a respeito de coisa nenhuma, mas para promovê-lo profissionalmente. Esta é a finalidade prioritária. Pode ter um pouco de conhecimento do assunto também, mas isso não é necessário absolutamente. Eu lembro até o sujeito que escreveu uma tese universitária sobre o mídia sem máscara. O idiota chamava não sei o quê, Patrick, né? Na época, o mídia sem máscara era feito na minha casa por mim, pela Roxane e pela minha filha Inês. Era assim, o negócio não tinha orçamento, não custava nada, nós fazíamos, a gente mesmo fazia, né? E daí tem uma tese mostrando que o mídia sem máscara era uma organização, perigosíssima organização internacional. Foi o princípio da milícia olavista. Exatamente, o princípio da milícia olavista. Eu lembro, por organização internacional, falando, mas não é possível, ele acredita realmente nisso? Acredita, porque ele é um acadêmico. Acadêmico quer dizer imbecil. Olha, o sujeito chega com seus títulos para mim, você é doutor não sei o quê, você é coronel, você é deputado, não sei o quê. No fundo, isso tudo quer dizer, você é um bosta.
Porque eu não sei nada disso, eu não sou nada disso, eu sou o Olavo de Carvalho. Pronto, já chegou. Né? Quando você vai ler Goethe, você diz doutor Goethe, professor doutor, coronel. Não, é Johann Wolfgang von Goethe, Dostoiévski. Dostoiévski era o quê? Não era nada, era ele mesmo, pô. Os caras que não são nada tem que ser professor, doutor, não sei o quê, papapá, 33º grau da maçonaria ou da puta que eu pariu. Você tá entendendo? Que palhaçada. Não, o outro é cardeal, né? Cardeal é o chefe da Organização para a Defesa da Fé, Comissão para a Defesa da Fé. Não é possível, o homem do sino da Amazônia. Porra! Até onde nós vamos viver dessa palhaçada, gente? Né? Então eu estou falando, esse negócio de Foro de São Paulo e da atividade da esquerda no Brasil, só eu estudei isso, os outros não estudaram nada. Eu e o falecido general Sérgio Coutinho, tem mais 2 ou 3, é claro, tá certo? E nós sempre conversávamos, estávamos todos de acordo, estávamos todos entendendo, né? Nós estávamos entendendo o que estava acontecendo, né? E vendo as desgraça que ia acontecer, com antecedência descrevemos tudo o que essa turma ia fazer e foi o que aconteceu. Então agora vem o pessoal da guerra híbrida, essa história da guerra híbrida aparece na década de 90 na Rússia. É um conceito que os russos inventaram, atribuindo aos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos estavam praticando guerra híbrida na Síria e na Turquia. Pode até ser que os Estados Unidos estivessem fazendo, mas a Rússia estava fazendo no resto do mundo. Né? Então, aqui, ó, vou ler aqui, saiu até tem um verbetezinho na Wikipédia que não está mal, não. Guerra híbrida é uma estratégia militar que mescla táticas de guerra política, guerra convencional, guerra irregular e ciberguerra com outros métodos de influência, tais como fake news, diplomacia, lawfare e intervenção eleitoral externa. Ao combinar operações de campo com esforços subversivos, o agressor pretende evitar responsabilização ou retaliação. O termo guerra híbrida pode ser utilizado para descrever a dinâmica complexa e flexível do espaço de batalha, demandando uma resposta altamente adaptável e resiliente. Existe uma variedade de outros termos empregados para se denominar o conceito de guerra híbrida. Ameaças híbridas, influência híbrida, adversário híbrido, guerra não linear. Tudo isso não faz a menor diferença, porque isso aqui é o que o Foro de São Paulo está fazendo desde 1990, com uma abrangência, uma eficiência monstruosa, enquanto todos esses senhores doutores têm lá Comissão de Segurança Pública, Comissão de Relações Exteriores, Ministério da puta que eu pariu. Todo mundo sofrendo os efeitos disso sem fazer nada. Me diga uma coisa, qual crime do Foro de São Paulo já foi punido? Por exemplo, né? O Lula presidia as assembleias do Foro de São Paulo do lado do Manuel Marulanda, que era em associação com o Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc. O Raul Reis, também comandante das Farc, deu entrevista. Não, nossos representantes no alto governo do Brasil são, né, o Emir Sader, o Frei Beto. Isso aqui é uma entrevista de 1990 e pouco, saiu na Folha. Ou seja, todo mundo sabe o que é o Foro de São Paulo. Todo mundo entende, por exemplo, quando o Fernandinho Beiramar disse que anualmente trazia armas do Líbano para trocar por 200 toneladas anuais de cocaína para o mercado brasileiro. 200 toneladas anuais de cocaína, quer dizer, eles têm praticamente o monopólio da distribuição de droga no Brasil. O mesmo cara que está lá presidindo o Foro de São Paulo do lado do Lula, porra! Ele é o dono das 200 toneladas que estão sendo distribuídas no Brasil pelo Fernandinho. O pessoal ouve falar disso e diz, não pode dizer que há relação entre o PT e as Farc. O que vocês estão esperando, hein? Quer dizer, vocês só acreditam no roubo quando o ladrão apresenta recibo do roubo. Vocês são idiotas. Atenção, todos vocês. Ó, no Brasil, sim, eu não confio em ninguém de gerente de supermercado para cima. Porque é um bando de incompetentes, como nunca se viu na história humana. Vocês, deputados, senadores, coronéis, generais, professores da universidade. Claro, o pessoal da esquerda é imbecil, mas vocês todos são muito mais. Eu estou com o saco cheio, eu já ajudei o que podia ajudar, né? E chega um ponto em que a gente fala, tem que desistir do Brasil. Você vê, por exemplo, nós conseguimos... Em 2013 houve uma mudança. Essa mudança eu mesmo preparei, culturalmente. Por quê? Existe uma frase do René Guénon,
que para mim é a coisa mais séria, uma das coisas mais sérias que eu já li a respeito. Ele diz: a circulação das ideias obedece a leis perfeitamente objetivas. Eu conheço algumas dessas leis, botei algumas em prática e mudei o curso das coisas, dentro do limite da extensão de uma vida humana, dos poderes do indivíduo. O que eu podia fazer, eu fiz. Eu provei que sei fazer. E esse pessoal todo que está sendo pago para fazer, não faz porque eles não sabem. Eu pergunto a esses generais aí, meu Deus, eles só falam bonito, mas o que vocês fizeram contra o Foro São Paulo até agora? O Foro São Paulo faz vocês de idiota. A esquerda achincalhou vocês, xingou vocês, suas mães, sua avó, sua tia, pôs você a bar de bosta. Vocês nunca reagiram. Vocês, generais e coronéis, foram cuspidos na porta do Clube Militar do Rio de Janeiro. O que fizeram contra? Nada. Vocês são capazes de reagir à esquerda? Não, não adianta vir dizer para mim, estamos preparados. Eu escuto essa frase há 40 anos. Vocês estão preparados para tomar no cu, que é o que está acontecendo. Vocês têm tomado mesmo. Vocês não são capazes de lidar com a esquerda nacional. Porque vocês não ouvem quem estudou. Vocês ouvem o doutor. Vocês ouvem o cara que tem a medalhinha. Vocês ouvem o seu senador. Vocês ouvem o cardeal. Vocês ouvem a puta que eu pariu. O estudo no Brasil não vale nada. Eu digo para vocês, o único sujeito que estudou essas coisas seriamente no Brasil fui eu. Eu e mais alguns caras que estão na esquerda, sem dúvida. Fora da esquerda foi só eu. E esse pessoal da esquerda já decaiu a tal ponto que mesmo eles, com todos os recursos que têm na mão, eles não estão conseguindo fazer nada. Por exemplo, essa rebelião do povo brasileiro contra eles estavam totalmente despreparados. Eu sabia que essa rebelião ia acontecer. Eu sabia que era inevitável. Como é que se faz isso? Meu filho, isso chama-se linguagem. Você quer que o pessoal mude de conduta? Mude a linguagem. Agora, se você não tem iniciativa, você não tem força linguística, você não tem força literária, você só é capaz de escrever do jeito que os outros te ensinaram a escrever e falar do jeito que os outros te ensinaram, você vai ser sempre vítima deles. Por exemplo, eu ouvi esse pessoal, esses professores, coronéis, ditos conservadores ou liberais, só conseguiu falar da esquerda na linguagem da esquerda. Vocês são todos escravos dos seus inimigos. Agora, eu criei uma outra... Quando você lê o Imbecil Coletivo, você vê que a linguagem do Imbecil Coletivo é tão imensamente diferente de tudo que se usava até então, que o pessoal lia e não sabia o que fazer com aquilo, pô. Eles ficaram idiotizados durante 20 anos. Ficaram com raiva, mas não sabiam o que fazer. E até hoje não sabem. Até hoje não sabem lidar comigo. Você vê, essa semana o Lobostinha sugeriu que me levasse da CPMI das fake news. Eu disse, mas o quê? Você acha mesmo que eles vão me oferecer esse megafone? Quer dizer, Olavo, vem aqui contar todos os crimes que nós cometemos contra você. Você acha que eles vão fazer isso, porra? No Brasil é tão louco que eles são capazes até de fazer. Agora, se me chamar nessa merda, vocês estão fodidos, gente. Bom, ia ser divertidíssimo. Ia ser divertido, vocês estão fodidos. Porque eu tenho a lista dos crimes, de assassinato de reputação que vocês fizeram contra mim. Vocês todos. Então, e vocês não tem nenhuma que eu possa ter cometido contra você, porque eu não tenho nem meios de cometer. O único instrumento que eu tenho na minha mão é a minha linguagem. Eu não tenho grupo organizado. Não é grupo organizado, eu não tenho nem grupo desorganizado, porra. Eu não tenho reunião com ninguém, caralho. Eu não converso por telefone com ninguém. Eu sou um cérebro solitário. Só que é o seguinte, no meu cérebro, meu filho, o meu QI é 157. O seu é tudo 80, 90. Esta é a diferença. Agora, no Brasil, QI é crime, porra. Ter QI é crime. Eu tive que fugir para cá porque eu não aguentava mais essa burrice brasileira. Eu ia acabar ficando louco. Falei, não, vou mudar para os Estados Unidos e eu vou matar algum brasileiro. Qual brasileiro? Qualquer um. Então, não aguento mais. Eu tento explicar as coisas. Eu não sou um cara de ficar humilhando as pessoas pela sua burrice. Eu, com toda a paciência, explico. Respondo todas as perguntas cretinas com a paciência, filha da puta. Não é isso? Mas não adianta. Daí o sujeito ouviu falar duas coisinhas, já sai, aprende 2 ou 3 palavras comigo, já sai usando para querer bancar o gostosão. Essa semana, Olavo Carvalho é um analfabeto funcional, porque ele não sabe que não pode usar o nome de Deus como expletivo. Eu digo, e onde que eu usei? O expletivo que eu uso é o seu cu, meu filho. Nunca usei o meu nome divino como expletivo. Eu não vou ficar, oh meu Deus, eu não faço isso. Onde você viu isso?
Ah, disse o Olavo de Carvalho e os emissários dele, como o Carlos Nogueira. O que eu tenho a ver com o Carlos Nogueira? O Carlos Nogueira, eu sei que durante anos ele alternava assim, um dia ele me pedia um favor, no outro dia ele falava mal de mim. É? O Carlos Nogueira não trabalha comigo, eu tenho nada a ver com ele. Às vezes ele faz um negócio bom, às vezes ruim, mas eu não tenho nada a ver. Esse sujeito leu. Ele descobre as minhas ideias nos escritos de Carlos Nogueira. Só falta descobrir no escrito de Lobostão. Mas o pessoal lê você no Facebook e acha que... Pois é, o que fizeram com Já os termos, compreende, Olavo termos Carvalho. científicos que eu ou criei ou divulguei, né? O que o pessoal faz com isto é assim, é uma ostentação de pseudocultura que é uma coisa nojenta. O que fazem com a paralaxe cognitiva? Ah, sim. Pô, Né? nós falamos sobre isso essa semana. O sujeito do posto de gasolina mentiu quanto ao preço de gasolina, ele diz, isso aí é paralaxe cognitiva. Ele não é possível uma coisa dessa. Né? Quer dizer, o argumento ad hominem. Ele só usa argumento. Meu filho, eu posso lhe dar um curso inteiro sobre argumento ad hominem, isso é um negócio bastante complicado. Né? Não é isso que eles estão falando. O argumento ad hominem não é assim, você fala mal do cara em vez de falar mal das ideias dele. Não é isso. Isso é outra coisa. Ou seja, você pega um termo e resolve usar como instrumento de autopromoção. Todos fazem isto. A mídia brasileira inteira faz isso. Isso é um bando de analfabeto. Então, jornalista, meu filho, é a classe inferior da vida intelectual. Vocês não perceberam ainda, não? Entre um jornalista e um escritor, a diferença é assim, é de uma formiga para um dinossauro. É o que o Krauss dizia, né? O que a sífilis não devastou, o O jornalismo devasta, exatamente. Joseph Conrad dizia, jornalismo é uma coisa escrita por idiotas para ser lida por imbecis. Quer dizer, eu estou aqui na esfera, meu mundo é o da literatura, eu estou aí conversando com Joseph Conrad, com Thomas Mann, etc. Não é com o seu Felipe Moura Brasil. Não é com essa turminha do Jornal Globo, não é com a turminha da Folha. Quer dizer, veja, quando eu digo o termo analfabeto funcional, agora todo mundo chama os outros de analfabeto funcional. Eles não sabem distinguir sequer o analfabetismo funcional do analfabetismo material. Não sabem nem isto. Ou seja, esses termos são termos descritivos de psicologia, de sociologia, não foram criados para servir de insulto, nem para você brilhar com eles. Ou você os usa cientificamente, é melhor que você nem os conheça. Senão fica parecendo assim, garotos de 3 anos usando termos de sexologia científica para... Fica uma coisa teatral, né? Teatral. Né? Agora, veja, o Brasil hoje tem epidemia de sífilis, gente. É a doença que já foi vencida há muitos anos. Eu vi na Romênia um leproso andando na rua. Criação do comunismo. Lepra, uma doença que já estava vencida, mas na Romênia, depois do tempo do Ceausescu, tinha. E agora no Brasil tem sífilis. Nós chegamos a esse ponto, porra. E vocês deixam um sujeito como esse cagado subir na vida para fazer a promoção do lumpen proletário. Sabe o que é lumpen proletário? Lumpen proletário quer dizer bandido, porra. Ele diz que vai fazer isso e faz. E ninguém o bota na cadeia. Então, diz que essa semana o seu Rui Falcão querendo... vamos convocar não sei quem para falar sobre... E o que vocês fizeram no Foro de São Paulo? E os homicídios todos que o seu partido fez? E o tráfico de armas? Essa distribuição de cocaína feita pelo sócio do PT, o seu Manuel Marolanda. Vocês não vão pagar por isso nunca? Gente, aviso, se o governo não fechar todos os partidos para a Foro de São Paulo, não botar na cadeia todos os dirigentes deles, eles vão derrubá-lo, eles vão destruí-lo. Sob o pretexto, vão acusá-lo exatamente do que eles mesmos estão fazendo. Que é exatamente o que está acontecendo essa semana. Deu para entender? Depois nós continuamos. Começou? Muito bem. Então, Olavo, dando continuidade ao que a gente estava conversando no último vídeo, né? Você falou um pouco sobre a questão aí de como as nossas classes, com a classe política, como os militares, enfim,
como esse pessoal não se compromete com mudanças reais no Brasil, né? Não só em termos de mudanças sociais, mas assim, no sentido de combater a esquerda, né? E a gente vê isso acontecer num momento em que vários acontecimentos internacionais na América Latina mostram que o comunismo está perfeitamente sintonizado em diferentes países, né? Provocando ataques. Perfeitamente. E com manifestações, inclusive, agora já programadas para o Brasil. Sim, sim, sim. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão do movimento de organização do comunismo. Claro, vamos entrar aí nas Farc, e no discurso, na retórica que o movimento comunista tem usado hoje. Exatamente. Que é uma prova de como ele tem esse poder de mutação permanente, que é uma coisa que os nossos intelectuais, os nossos militares não entendem. Sim, sim. O Foro de São Paulo, que todos esses especialistas e sábios sempre depreciados, não, isso não é nada, isso é teoria da conspiração, está dando agora um show de capacidade, de poder, de domínio em praticamente todo o continente latino-americano, cercando o Brasil e constituindo, vamos dizer, uma ameaça iminente para o Brasil. Tem gente que ainda pode até querer continuar não vendo, né? Outro dia fizeram um vídeo aí das Farc falando mal do Bolsonaro, daí disseram, não, o vídeo é fake. Falaram, pouco importa que o vídeo seja fake, o conteúdo é verdadeiro, que as Farc são o grande inimigo do Bolsonaro, né? Então desviar desse assunto essencial para a veracidade ou falsidade de um vídeo é coisa assim de jumento, é jumento que pretende ser sábio, né? Uma coisa importante na atual retórica do ataque movido pelo Foro de São Paulo à direita, entre aspas, latino-americana, é que ela usa a mesma retórica anti-imperialista dos anos 50, 60 do século passado. Quer dizer, então, nós somos a força nacionalista que está lutando contra o globalismo imperialista, etc, etc. Ora, se vocês leram o meu debate com o Dugin, vocês vão ver que isso é uma inversão simétrica do que está acontecendo, né? Na época eu explicava o seguinte, falava, olha, esse esquema globalista, ele não tem nada a ver com o poderio americano, ao contrário, né? O poder americano está se levantando de novo, em base nacionalista, contra o globalismo. O globalismo é uma entidade internacional, né, que pode usar esta nação, aquela, mas não está identificado com nenhuma delas, e ao contrário, está tentando sufocar o nacionalismo americano, como tenta sufocar o nacionalismo brasileiro, como tenta sufocar o nacionalismo israelense, ou o nacionalismo polonês, o húngaro, etc, etc. Né? Mas sempre pode haver idiotas, né, que acreditem que o combate das Farc e do Foro de São Paulo é o combate nacionalista, patriótico, anti-americano, anti-imperialista. Pode acontecer, deve ter um monte de gente que vai cair nessa história. Vocês simplesmente leiam o meu debate com o professor Dugin. O professor Dugin é 1 bilhão de vezes mais inteligente do que esses caras todos, e ele está completamente errado, eu demonstrei que ele estava completamente errado, e ele, meses depois do debate, ele teve que concordar, falar, olha, nós temos que desistir do anti-americanismo. Ele confessou isso aí, né? Então, porque o inimigo não é americano, o inimigo é global, meu Deus do céu. Ou você acha que a família Rothschild é americana? Você acha que a Casa Real Britânica é americana? Você acha mesmo isso? Então, você acha que todas essas macroempresas alemãs são americanas? Vocês estão loucos, né? Quer dizer, o anti-americanismo é um símbolo, ele não é uma realidade, né? Então, hoje nós vemos tudo isso voltar e tentando enganar a população latino-americana, como se quem está nos roubando fosse o governo americano. Por exemplo, nesse negócio da Amazônia, dá uma olhada para ver se tem algum americano lá. Não tem. Tem inglês, tem alemão, tem francês, tem todo mundo. Americano não tem, meu Deus do céu. E essa mesma gente se reúne para financiar gente como Farc e Foro de São Paulo contra os americanos. Por quê? Porque o nacionalismo americano, tanto quanto o nacionalismo americano, é uma barreira de resistência a isso.
Então o pessoal está sendo ludibriado assim, vilmente. E não aparece um especialista, um membro da direita nacional para explicar isso. Sobretudo agora que falam da nova direita, vocês estão tudo analfabeto. Ô Joyce Hasselman, porra, se eu te dou um livro do Max Horkheimer para ler, ou do Georg Lukács, você mora na página 3. Você sabe disso, você não tem capacidade para discutir esse assunto. Você é apenas uma youtuber. Eu gosto de você, mas você nunca passou de uma youtuber. Youtuber que fez sucesso e ajudou uma causa nacionalista no começo. E agora você pensa que tem capacidade. Você não tem. Quer dizer, essa coisa... Veja, Lobostinha, que capacidade tem o Lobostinha para discutir isto? Hã? É uma coisa assim, é tão absurda, é tão desproporcional. Se você pega, por exemplo, você pega os novos marxismos asiáticos, né, que estão em pleno florescimento na China hoje, esse pessoal não sabe nada a respeito e não é capaz de ler. Se ler, você não sabe do que os caras estão falando. Por quê? Porque você não leu o Georg Lukács, você não leu o Max Horkheimer, você não leu o Karl Korsch, você não leu os clássicos do marxismo, você não sabe Pissarro, a sua informação sobre o marxismo é superficial, é obtida assim, no máximo em sites conservadores americanos. É isso que eles sabem, porra. Agora, eu estudo essa coisa há 50 anos e a profundidade da ignorância nacional sobre essas coisas me aterroriza cada vez mais. O número de pessoas dispostas a opinar sobre o que desconhece é uma coisa monstruosa. Monstruosa. O Congresso Nacional inteiro não tem capacidade para isso, gente. Nem os caras da esquerda. Os caras da esquerda têm um pouquinho, porque estudaram um pouco. Da direita não tem nada. Zero, zero, zero. Só quem tem são os meus alunos. O quê? Que são 20 ou 30 pessoas no máximo. E que não tem cargo público. Quer dizer, os que tinham eu ainda sugeri que saíssem, tá certo? Quer dizer, esta é uma intelectualidade em formação. Eu não esperava ter nenhuma intelectualidade pronta antes de 20 ou 30 anos, né? Aí os acontecimentos se precipitaram e, em vez de uma intelectualidade séria, capaz de analisar as coisas, medir os riscos reais e traçar estratégias sensatas, apareceram aí Lobostinhas, Aimeu Anos, Rodrigo Cocô, Joyce Hasselman, você também, sua burra! Quem você pensa que é? Não tem humildade, menina. Você pensa que foram os seus gritos que elegeram o Bolsonaro. Bolsonaro sem você, o Bolsonaro, você sem o Bolsonaro é apenas uma youtuber. Nunca passou de uma youtuber. E não vai passar jamais. Tá certo? Para com essa palhaçada. Quando você quis se candidatar a deputado, você perguntou para mim se devia. Eu recomendei que não. Você vai se lembrar, porque eu falei, você está começando agora uma carreira bonita, no YouTube, na internet, você pode criar um império jornalístico a partir daí, fazer um enorme sucesso. Esse seria o seu destino, essa seria a sua verdadeira capacidade. Daí, você se elegeu para um cargo que você não tem capacidade de exercer. É o famoso princípio de Peter, né? Você quer que o livro Todo Mundo é Incompetente, inclusive você, o livro Lawrence J. Peter. Ele diz o seguinte, o sujeito está numa profissão qualquer, ele se demonstra capaz, ele sobe um pouquinho. Daí, se só mostra capaz, ele sobe de novo. De repente, ele não é capaz mais. Chega no seu limite de incompetência, aí ele fica no cargo mais alto para o qual ele é o mais incompetente. Isso aconteceu com você. Você, como jornalista, estava sendo ótima. Como youtuber, estava fazendo um sucesso extraordinário. De repente, agora sou deputada, quero ser presidente da República, quero ser papisa. O que é isso, gente? Vocês não se enxergam? Você vê que o Bolsonaro esperou 28 anos para lançar a candidatura à presidência. Ele tem 28 anos de prática no Congresso. Ele sabe como as coisas funcionam. E já mostrou que sabe. Ele parece bobo às vezes, mas não é. Ele já deu tanta rasteira nos inimigos que você vê que é só a prática congressional que dá isso. Você, minha filha, o Bolsonaro pediu para você articular lá umas meia dúzia de coisas com nhonho. Você não soube nem lidar com nhonho, meu Deus do céu. Você virou uma adepta da nhonhocracia. Quem manda no Brasil é nhonho, alconhonho e tofonhonho. Viramos isso aí, né? Olha, desses três, pelo menos eu estou fora de alguma cultura, que vocês não têm. Agora, esse pessoal todo da direita, com exceção de alguns alunos meus que estão capacitados, mas não tem força de ação política, né? Isso é um bando de analfabeto dando palpite no que não sabe. Se você pergunta, eu fui para a China e vi não sei o que, tá bom, então tá certo. Me explica os novos marxismos asiáticos. O cara nem sabe que existe. Ele pensa, agora
Agora é socialismo light. Entendeu? Ah, é? É essa a opinião deles? Você perguntou para os chineses o que eles acham? Você conhece a teoria chinesa, né? Você conhece a estratégia chinesa? O que você leu? Nada. Zero, 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 zero. Generais, inclusive. Agora chega o cara. O Brasil é o país das honrarias. Está aqui as minhas medalhas, está aqui o meu 33º grau maçônico, está aqui a minha mitra cardinalícia, está aqui não sei o quê. É tudo superficialidade, gente. Não tem conhecimento efetivo. Eu sou um Zé Mané, eu não sou ninguém. Mas é o seguinte, eu estudei o assunto, porra. E esses caras não. E eu não encontro em toda essa putada um sujeito capaz de discutir o assunto comigo. É isso que está acontecendo. Então, o Foro de São Paulo, que nem existia, que era um nada, de repente se mostra o grande dominador do continente. Do dia para a noite. Foi susto para todo mundo. Para mim não foi, eu estou sabendo que ele estava... Estou acompanhando essa merda faz 30 anos. Na década de 90 ainda obtive alguma audiência entre militares brasileiros, prestavam alguma atenção. Depois, na década seguinte, não mais. Eles acham que sabem. Né? Acham que sabem por quê? Ah, eu fiz um curso em Harvard. Você sabe o que é Harvard, rapaz? O Barack Hussein Obama, que é analfabeto, foi diretor da revista jurídica de Harvard. Quando você vai ler os trabalhos dele lá, fala, não é possível, isso aqui é de garoto de ginásio. Você pensa que Harvard ainda é a mesma coisa? Está muito doido. Você está se impressionando por exterioridades. O conhecimento não importa, importa os símbolos exteriores do conhecimento. E esse símbolo exterior, quanto vai? Escuta, quantos títulos de doutor honoris causa foram dados para um sujeito que é um ladrão, analfabeto, pinguço, estuprador de cabrita? 32. Quanto vale esse título? Vale bosta. Oferecido para a Universidade da Suécia, pode enfiar no cu. Gente, esse negócio, esse esquema promocional internacional que dominou a mídia, dominou a universidade, é um negócio assim degradante como nunca houve na história do mundo. Você está entendendo o que significa hoje, né? Sei lá, o prêmio Nobel? Não significa mais nada. Não. Você está vendo um monte de prêmio Nobel, né? Entrar em fraude científica, um monte. Acabou, gente. Hoje vocês têm que prestar atenção. Quer dizer, a distribuição de prestígio no mundo de hoje é um negócio perigosíssimo. Nos Estados Unidos, 6 empresas dominam a mídia inteira. 6 empresas. Isso quer dizer que basta a opinião de 6 pessoas para determinar quem sobe, quem não sobe, quem pode ganhar dinheiro, quem não pode, quem vai ganhar os prêmios, quem não vai. Você acha que você pode confiar nisso? Não há mais, vamos dizer, aquele consenso difuso e espontâneo. Todo consenso hoje é fabricado, gente. Isso já está estudado, está resolvido desde o tempo da guerra. No tempo da guerra já estava o Kurt Lewin criando toda a engenharia social que hoje domina o mundo, porra. Então, não é questão de manipulação ou de como é que se diz, de poder secreto. Não, isso é simples engenharia social, a coisa funciona. E nós que somos os objetos da engenharia social, bom, nós ainda temos o privilégio de poder examinar as coisas com os nossos próprios olhos, dá um trabalho, filha da puta, dá mesmo, tá certo? E acontece quando você descobre certas verdades, você fica sozinho. Você não vai ter o apoio dos seus amiguinhos, a sua namoradinha pode te largar, seu pai e sua mãe podem ficar bravos com você, o vizinho pode não querer mais conversar com você. Você tem medo disso? Afinal de contas, você é um homem ou você é um menino? Menino aqui precisa de apoio de todo mundo, precisa ser aprovado, precisa ser paparicado, senão fica insegurinho, coitadinho. Eu falo com esses oficiais militares, eles têm medo do que eu estou falando, porra. Então eles vão lá perguntar para os colegas, o que você acha, o que você acha? Tem medo de pensar sozinho, porra. Ora, o preço da verdade é esse. Quando você descobre, bom, sempre que você descobre realmente uma verdade, você está descobrindo algo que os outros não sabem. Existe algum caso assim onde todo mundo descobriu a coisa primeiro e daí contou para o descobridor depois? É impossível, é? Tá certo? O sujeito inventou, sei lá, o inventor do estilingue. Quando ele inventou o estilingue, ninguém sabia que porra era aquela. Ele mostrou para os outros no começo não acreditavam, daí testaram. Pode funcionar. Então, primeiro, a inteligência individual chega antes, a da massa vem depois. Agora, no Brasil, o pessoal precisa a da massa primeiro para confirmar ele, senão ele fica só. Ah, não quero ficar sozinho, eu tenho medinho.
Que é isso, porra? Uma vez um cara dessa carreira diplomática me falou, ah, mas daí eles vão falar mal de mim. Olha, eu lembro do negócio do Aristóteles, a palavra cão não morde. Né? O cara te xingar, fala, bom, xingar tá na boca dele, não na sua. Você tem medo de ser xingado, é? Se eu tivesse medo de ser xingado, onde eu estaria? Estaria na privada, como vocês, porra. Né? Agora, com uma elite assim, tão despreparada, como é que a gente... Qual seria o caminho para se contrapor não só ao discurso da esquerda, ao discurso das Farc, mas à ação das Farc? Bem, não se trata de contrapor, trata-se de superar. Ótimo, ótimo. Não é isso? Quando você ficar contra um negócio, Sim. você está no mesmo nível dele. Pô. Você tem que ter um negócio que vai adiante, que abrange o que ele está fazendo, abrange e explica de maneira que ele mesmo não entendia antes. Perfeito. Isso já aconteceu para mim 1000 vezes. Quer dizer, eu explicar para o esquerdista o que ele está fazendo e ele levar um susto, não conseguir mais falar. Tanto que esquerdista começa a discutir comigo, discute 5 minutos, depois fica quieto. Quando discute? Que ele vê que não está entendendo, que já passei adiante dele, então é melhor ficar quieto. Né? Então, no aspecto, vamos dizer, de polêmica intelectual, não tem confronto entre essa turma da esquerda e a da direita, muito menos. Infelizmente não tem, gente. Por quê? Porque eu sou um cara maravilhoso? Não, é porque eu estou estudando essa merda faz 50 anos. Eu comecei a estudar isso antes de todos vocês nascerem, porra. Hã? E pior, comecei a estudar para quê? Ah, vou ler livros de comunismo para me opor ao comunismo? Não, ao contrário, eu estava lá dentro, estava participando disso. Eu engoli isso, aceitei isso. Né? E depois de aceitar, eu transcendi. Sem nenhuma presunção de ser melhor do que eles. Né? Quer dizer, eu transcendi para me libertar daquilo. Deu muito trabalho. Por exemplo, o pessoal acha que assim, o sujeito largou a esquerda, pronto, está ali, viu a luz. Eu digo, ah, é, meu filho? Mas toda a sua mentalidade foi construída dentro da esquerda, com o vocabulário da esquerda, com a linguagem da esquerda. Ela domina você. Leva 20 ou 30 anos para você se livrar dessa porra. Só depois de você conseguir reexaminar tudo, como se fosse uma psicanálise, aí sim, aí você se libertou, aí você pode enfrentá-lo. Eu posso enfrentar, vocês não podem. Você acha que a Joyce Hasselman pode enfrentar a esquerda? Eu digo, ah, Joyce Hasselman, vem aqui, vem ter um debate aqui com o Antônio Negri, vem ter um debate aqui com o David Harvey. Hã? Você está brincando, mulher? Hã? Quer dizer, recolha essa sua insignificância. Entenda, você é uma amadora, começou agora. Você tem tudo a aprender comigo, em vez de ficar tomando essas decisões. Ah, eu posso, eu faço, eu aconteço. Você não pode nada, mulher. Eu estou falando isso porque eu sou teu amigo, eu quero o teu bem. Né? Não quero que você se exponha a essa palhaçada, esse ridículo que você entrou agora. Fiquei puto da vida com essa história, porque eu apostava em você. Para depois você fazer essa merda aí. E vai seguir aqui, vai seguir o Lobão, vai seguir o Nando Moura. Tá? Pelo amor de Deus, eu gosto muito do Nando Moura. Mas o que o Nando Moura entende dessas porra? Não entende nada. No máximo ele pegou 2 ou 3 slogans aí que saiu repetindo. O Lobostão é a mesma coisa. O Lobostão não sabe nem escrever, porra. Eu duvido que ele tenha escrito aquele livro dele sozinho. Falei, não, alguém ajudou. Estava bom demais para ser ele. Você pega as músicas do Lobostão, nunca ouvi, nunca consegui ouvir a lei do terceiro compasso. Ele é horrível, horrível. Vamos falar o português claro. É um músico decadente, acabado, fracassado, que eu tirei da merda e lancei na vida pública de novo. Por caridade. Mas no Brasil você faz caridade pro filho da puta e você adquire uma dívida com ele. Assim como quem saberia quem é Rodrigo Cocô se não fosse eu. É um cara que parasitou as minhas frases, as minhas ideias durante 20 anos. Esse Luciano Aimeano, isso é uma besta quadrada, é só presunção, gente. Se essa pessoa tivesse... Quando alguém tem capacidade, eu sou o primeiro a reconhecer e a aplaudir. Quando eu vejo um sujeito fazendo um trabalho como o Taiguara Fernandes está fazendo, né, como o Ronald Robson está fazendo, como o Érico Nogueira está fazendo, como você está fazendo, eu sou o primeiro a aplaudir, meu Deus do céu. Eu não gosto de me fazer de importante depreciando os outros. Eu gosto de elogiar, de aplaudir, de botar tudo para frente. Mas essa pessoa não tem nada. Isso é um bando de farsantes, de vigaristas. Vocês têm que aprender a distinguir essas coisas. Vocês têm que testar o conhecimento do cara, porra. Quer dizer, não é porque o sujeito é um conservador, um liberal, que ele superou a esquerda. Eu falei, você está louco? Hã?
Você tem ideia da cultura histórica, literária, filosófica do Karl Marx? Hã? Você lê os artiguinhos de jornal do Karl Marx? E você nunca vai chegar naquela altura. O Karl Marx era um escritor poderosíssimo. Um dos raros, um dos maiores da Europa na época. Você diz, é um filho da puta, é um monstro, é satanista. Sim, é verdade. Mas você tem que respeitá-lo pela força, não pela bondade que não existe, mas pela força. Você não pode se fazer, como é de mais... Você não pode depreciar os demônios, porra. É? Você pensa que você é mais forte que o capeta? Você está brincando, porra. É? E no Brasil é isso. Quer dizer, o Brasil é a síndrome de Dunning-Kruger. O sujeito é incapaz de medir a si mesmo e comparar com o outro. É? Ele não consegue fazer essa comparação. Então sempre acontece assim, cada um é o primeirão. No Brasil só tem os melhores, não tem os piores. Todo mundo é o melhor. Vocês já perceberam isso? Não tem um cara que diga eu estou abaixo dele, ele sabe mais do que eu. Não, no Brasil, se depender da mídia, nasce um gênio a cada dia. Cada dia. E todo urubu pensa que é uma águia, porra. Quer dizer, você não tem escala mais. E a escala se tornou uma coisa ofensiva, né? Então, antigamente não era assim. Nos anos 50, 60, você tinha uma pleiade de bons escritores e eles sabiam se graduar uns aos outros. Hã? Se aparecia, por exemplo, um escritor bom, o Fernando Sabino, ele nunca pensou que ele era melhor do que o Otávio de Faria. Sim. Não é assim? Otávio de Faria nunca pensou que ele era melhor que o Machado de Assis. E assim por diante. Quer dizer, a ideia da escala era normal. Sim. E a escala é a condição número 1 da maturidade. É? Ser maduro, ser um homem adulto, significa ser capaz de medir-se. Medir a sua força física, primeiro. Mas o cara não mede a força física, eles são capazes de subir no ringue para dar porrada no Mike Tyson, porra. É? Nem a força física, quanto mais a força intelectual. Você quer, escuta, você chamar o Lobostinha para discutir comigo, você está brincando com isso? Isso é grotesco, absolutamente grotesco. Isso é nojento, grotesco. Vai chamar o Joyce Hasselman para discutir comigo? Vocês estão brincando, porra. Hã? Os caras não se enxergam. Quando eu digo, ó, no Brasil você não tem intelectuais, nem na direita, nem na esquerda, capaz de me enfrentar nesse assunto. Por quê? Porque eu estudo isso há 50 anos, os caras não estudam nada. Chegaram agora. Os mais espertinhos chegaram agora, leram duas coisas, aprenderam 2 ou 3 termos no Olavo de Carvalho, aprenderam a falar paralaxe cognitiva, aprenderam a falar argumentum ad hominem, né? Aprenderam a falar até círculo de latência, uns aprenderam. Porra! E no dia seguinte já estão cagando rega. Quer dizer, é só teatro, é só palhaçada, gente. Não pode continuar assim. Isso é a tragédia brasileira. A tragédia brasileira não é a esquerda. A tragédia brasileira não é o comunismo. A tragédia brasileira não é nem a corrupção. Isto é a tragédia brasileira. Porque um povo assim, qualquer um engana, porra. Né? Qualquer vigarista de bosta engana vocês. É isso. Ele se diverte, porque ele sabe que isso é verdade. Ele não tem observado tudo isso há anos a fio. Puta merda, como é verdade. Pelo amor de Deus. Nossa. Não, e assim, e o pior de tudo, não é só verdade. Né? Um observador atento e sincero veria isso. Claro. Mas nem essa atenção, nem essa sinceridade a gente tem hoje. Não tem de jeito nenhum. Não tem, de maneira alguma. Que, veja, o jogo das aparências, manter assim, os prestígios, né? A imponência das aparências, é tudo tão importante no Brasil. Né? Todo mundo assim, tem que ter uma referência histórica extraordinária. É o Exército de Caxias. Né? Essas são as nossas instituições democráticas. Mas é tudo fala pomposo, meu Deus do céu. Nunca se fala pão, pão, queijo, queijo. Um dos segredos do sucesso do Bolsonaro é que ele fala pão, pão, queijo, queijo. Ele fala como o povo fala. Sim. Esses caras não sabem falar. Né? Bom, já que você falou do Bolsonaro, como é que você vê hoje a relação dele com toda essa, com todos esses setores aí que
que só ficam enrolando sem tomar tomar uma posição clara e tudo mais. Quer dizer, você acha que é possível ele comandar algum tipo de mudança real para o país? Essa é a grande pergunta. Em primeiro lugar, o Bolsonaro é melhor do que todos eles juntos, porque ele é uma pessoa sincera, é um homem realista, ele sabe como as coisas funcionam. E o que ele vem tentando fazer, ele vem conseguindo. Isso é o mais extraordinário. Esta semana, você vê o lucro da Petrobras, só no primeiro trimestre, é um negócio extraordinário. É uma empresa que estava falida, estava destruída, o cara levanta a empresa, né? O dólar caindo, né? A bolsa de valor lá em cima, quer dizer, perspectiva de emprego cada vez melhor. Tudo que ele tem tentado fazer, ele tem conseguido, ele está funcionando. Ele é um sucesso. Mas acontece o seguinte, isso é na esfera econômica administrativa. Na esfera política e da luta pelo domínio do poder no continente, ele, vou falar o português, claro. Ó, capitão, adoro o senhor, seu amigão, tô do seu lado, mas o senhor não fez porra nenhuma. Essa quer perguntar assim, o que o senhor fez contra as Farc até agora? Nada. Esses membros das Farc, membros do Foro de São Paulo, que deveriam estar todos na cadeia, não estão no Congresso, cagando regra, passando pito, né? Querendo impor a moralidade. Né? Caras que roubaram 6 trilhões, que mandaram matar um montão de gente, que instituíram homicídio em massa, que facilitam o narcotráfico, são amigos das Farc, são parceiros das Farc que injetam 200 toneladas de cocaína por ano no mercado brasileiro. Esses são os fiscais da nossa moralidade. E vem, agora nós queremos satisfações, senhor, milícia bolsonarista. Milícia bolsonarista, seu filho de uma puta. Veja tudo que vocês escreveram contra mim, todas as fake news que vocês escreveram contra mim, só contra a minha pessoa, não estou falando do Bolsonaro. São centenas de milhares de páginas. Você quer investigar a milícia? Eu mostro o que vocês fizeram. Será que vão me chamar para ir lá na porra CPMI? São loucos de me chamar lá para eu os denunciar? Denuncie e provo. Né? Tá aí esse seu Rui Falcão querendo bancar agora o fiscal da moralidade. Você é homem do Foro de São Paulo, porra, para com isso. Você é homem da maior organização criminosa, assassina, narcotraficante e contrabandista de armas da história do continente, porra! E vem bancar o dono da moral? Tá brincando comigo? E vocês deixam? Ô bolsonaristas, acordem. Parem de chamar essa gente de excelência. Parem de respeitar ladrões. Parem de respeitar os criminosos mais baixos e poucos da nossa história. Quem não sabe desprezar, não sabe respeitar. E vice-versa. Se você não sabe o que é respeitável, você não sabe o que é desprezível. Então, você... No Brasil, tudo assim. Todo respeito à dignidade de Vossa Excelência. O que é isto? Não se pode falar assim com uma pessoa desse tipo. Tem que falar, você é um ladrão, mentiroso, filho da puta, canalha. Não respeito você, não aceito a sua autoridade. Não há nada de respeitável, não há nada de excelente em você. Eu prometo para vocês que se um dia me levar no Congresso para falar, eu vou falar nesses termos com essa gente. Dá respeito a quem merece respeito e dá desprezo a quem merece desprezo. Chega, chega. Gente, o Brasil elevou às alturas de um verdadeiro santo, herói santo, guia iluminado dos povos, um estuprador de cabrita, gente. Um ladrãozinho bêbado, estuprador de cabrita. Veja o código moral, veja o senso moral do país aonde foi parar. Vocês se espantam com a corrupção? Não, a corrupção não é o principal. A degradação do senso moral vem muito antes. A hora que o homem falou, deu aquela entrevista falando da cabrita, era para ser banido da vida pública para sempre. Nenhum partido poderia aceitar a inscrição desse cara. Agora que o cara vai em Pelotas e diz, cidade exportadora de viado, a carreira dele tinha que acabar naquele momento. Não se aceita na vida pública um canalha desse tipo. Não é questão de ser esquerda ou direita, não se aceita isso jamais. E, no entanto, não apenas aceitaram, mas eu lembro da revista Veja, botando na capa, fotos do Lula fazendo imposição de mãos no Nordeste. Era o poder curativo dos reis, Luís XIV.
Né? Chega lá, majestade, estou com hemorroidas, me faça-me imposição de mãos, meu pinto não sobe, majestade. Né? E daí ia lá o Lula e fazia imposição de mãos. E a revista Veja celebrando isso. A revista Veja celebrou o Betinho como um santo brasileiro. Nossa. A maior farsa mais grotesca da história, meu Deus do céu. Vocês perderam totalmente o senso do bem e do mal? A hora que você não sabe distinguir um santo de um canalha baixíssimo, você não sabe mais nada, você tem que calar a boca. Quer saber? Você tem que se fuder, porra. E o país que fez isso tem que se fuder e merece se fuder. Vocês aceitaram isso? Continuaram aplaudindo o estuprador de Cabrita, acham bonito? Então vamos lá aplaudir o maníaco do parque, né? Aplaudir a Suzane Forristo, essa é né, maravilhosa, matou a mãe, o que tem? Qual é o problema? Ah, tem que você celebrar o Dia das Mães com ela. Nós chegamos nesse ponto, gente. Depois que você chega nesse ponto, você se espanta que o STF queira libertar todos os bandidos e só prender em quarta instância. Você se espanta ainda que eles queiram fazer isso? É? Porque o que o STF tem? O que o STF tem de melhor que os outros? É? Eles são tão ruins quanto os outros, eles são tão ruins quanto o estuprador de Cabrita. É? No fundo, na mente, todos eles são estuprador de Cabrita, porra. E vocês respeitam essa gente, chamam de excelência. Vocês não têm vergonha, seus filhos da puta. Eu estou falando ao povo brasileiro inteiro. Pare de chamar de excelência, pare de respeitar. Né? Quebre, quer dizer, esse ritual todo das pompas democráticas. Parem com essa palhaçada. Sobretudo vocês que são maçons, maçom gosta muito disso. Parem com essa merda. Vocês têm que aprender dentro da maçonaria, tem gente boa, tem filha da puta. Não pode respeitar todos igual só porque é irmãozinho. Não, não pode, porra. Quando é que vocês vão aprender isso aí? Eu vi na Romênia o grão-mestre da maçonaria ser expulso depois que descobriram que ele é um espião do governo, que ele tinha denunciado um monte de maçom no tempo do Ceausescu. Eu vi isso acontecer. Excelência, não poder mexer no irmãozinho, porque é irmão maçom. Vai a merda, porra. Vocês têm que acordar, vocês têm que sair do mundo, quer dizer, das pompas aparentes e vir para o mundo da realidade. Né? E o pessoal da igreja é a mesma coisa. A eminência o caralho. Esse bando de bispo pedófilo, essa conspiração de pedófilo que botou o Bergoglio lá dentro. O cara é pedófilo, confesso, o cara que contou a história. Mas eu não posso falar assim do nosso Papa. Ele não é Papa. O Papa que prega heresia não é Papa, porra. Esse pai é cultura da Pachamama. A Pachamama é a puta que eu pariu. Vocês vão aceitar isso, continuar com essa palhaçada, essa pompa? E são pompas do demônio, seus filhos da puta. Né? Bom, acho que é isso. Tá ótimo.